começar desse problema de novo, eu volto. Vamos lá. Então, sejam bem-vindos, tá? Hoje é o nosso primeiro dia aqui do curso de extensão em Linguística Forense. Eu planejei algo bem abrangente, tá? E bem introdutório também, porque eu sei que tem pessoas que nunca ouviram falar da linguística forense. Ah, tá bom, então, internet. Eu sei que tem pessoas que nunca ouviram falar da linguística forense, então eu planejei algo bem introdutório, mas quem já conhece alguma coisa da linguística forense também, eu tenho certeza que algumas novidades viram, tá? Então, primeiramente, eu vou permitir as pessoas entrar, estou pedindo. Primeiramente, então, eu vou apresentar o curso, tá? Como é o curso de extensão, a gente pretende ser algo um pouco mais longe, né? Mais longo, né? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aulas. Eu poderia fazer em uma semana direto, né? Um pouco mais de uma semana direto. Só que aí não seria muito produtivo, né? Eu prefiro, então, enviar o texto para vocês lerem, até porque extensão é uma coisa que a gente concilia, né? Com a universidade, com os estudos, com o trabalho. Então, melhor estender um pouco, né? Então, hoje é a nossa primeira aula, dia 30 de agosto, sobre introdução à linguística forense. Aí, daqui 15 dias, então, as aulas ocorrerão sempre às terças-feiras, 18 a 19, de 15 a 15 dias, tá? Então, facilita para todo mundo, dá tempo de se planejar. No dia 13 de setembro, então, vai ser a segunda aula, onde eu vou apresentar as áreas de atuação do linguista forense, né? No dia 27/9, teremos a primeira palestra com a Lohane. A Lohane trabalha com fonética forense, formada na UFRJ, e ela me falou algumas coisas que ela estava fazendo. Eu pensei, olha, seria bacana você levar lá para o curso também. E aí ela aceitou meu convite e vai aparecer aqui para conversar com vocês. Dia 11 eu vou falar sobre morfologia, sintaxe e atribuição de autoria, né? Então, para não abarcar muitas coisas, eu peguei 2 níveis de análise gramatical e um tipo de análise pericial. E depois, na aula seguinte, eu venho com mais 2 níveis, né? De semântica e pragmática, com outro tipo de análise pericial, que a gente chama de determinação de significados, né? Depois, no dia 8 de novembro, teremos a segunda palestra com a Fabiana Lima, que é essa que está aqui aparecendo. A Fabiana tem uma página no Instagram, né, chamada Linguística Forense, acho que muitos de vocês já devem seguir, e ela também é tradutora da Sheila Carroll aqui no Brasil, né? E a Renata conhece, que é do nosso curso. Nós estamos cursando o curso de especialização em Linguística Forense na UFRN. Depois eu volto falando sobre o discurso criminalizável. Eu tinha colocado lá no e-mail que eu mandei para vocês, análise do discurso jurídico, só que não é isso que eu vou fazer. Resolvi, então, reformular o que estava ali no planejamento, porque eu não vou abordar análise de discurso jurídico, eu vou falar sobre a minha pesquisa em torno do que eu chamo de discurso criminalizável, né? Pronto, eu esqueci de comentar que no dia 11 e no dia 22 teremos atividades práticas, né? Claro que eu não vou poder pedir para vocês me entregarem, para eu corrigir e tudo mais, porque teoricamente são 100 alunos, né? Então a gente vai fazer algo, eu vou passar algumas atividades para vocês colocarem em prática aquilo que a gente viu teoricamente aqui no curso, né? Se alguém quiser, pode me enviar por e-mail, para eu dar um feedback também, tá? Fica à vontade. E pronto, na aula 6 teremos o encerramento do curso, em que eu vou falar um pouco sobre as perspectivas de atuação do linguista forense no Brasil, né? Tanto em âmbito jurídico, quanto em âmbito de pesquisa, tá bom? Porque muita gente vem perguntando também, né? Como que funciona, como que é o mercado de trabalho e tudo mais. Bom, vamos apresentar então para vocês. Muitos aqui já me conhecem, mas muitos também não me conhecem, né? Então é sempre bom saber quem é que está falando para a gente, né? Eu sou professor adjunto da UF, no Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, tá? Sou professor de língua portuguesa. E a minha pesquisa é toda voltada, né? Pelo menos majoritariamente voltada para a linguística forense desde a graduação. Eu fiz um intercâmbio na Universidade de Coimbra, em Portugal, e lá eu encontrei, né, um curso de verão na Universidade Nova de Lisboa, uma universidade particular. Tem até uma professora bem famosa que trabalha com discurso jurídico, e ela é dessa universidade, ela é brasileira e mora lá. Mas eu fiz esse curso com uma outra professora de lá, e era um curso de verão em linguística forense, né? Quando eu voltei para o Brasil, então, comecei a iniciação científica, trabalhando com análise do discurso, análise de interação, melhor dizendo, no fórum, né? E aí eu aproveitei e fiz meu TCC também voltado para esse aspecto. Então eu trabalhei com o discurso
jurídico, na iniciação científica e no TCC. Quando eu fui para o mestrado, eu preferi trabalhar com outras abordagens. Eu não queria mais uma pesquisa voltada para o discurso jurídico, né? Eu estava interessado em discursos, né? O uso da língua em situações de comunicação passível de criminalização. O que é isso, né? São ações verbais que, se você realizar, você pode responder judicialmente, né? Porque a gente sabe, desde o Oss e Sano, né, na pragmática, com a perspectiva dos atos de fala, que falar é fazer, né? Então, aquele ditado, meus alunos já estão cansados de ouvir eu falar essa frase, né? Aquele ditado, fulano... Ditado não, aquela frase feita, né? Que fala assim, fulano só fala, não faz nada, né? Tá errado nessa perspectiva pragmática, porque para a gente falar é efetivamente fazer algo, tá? Então, às vezes, você vai cometer uma infração penal por meio da língua. Então, com isso que eu me preocupo. No mestrado, eu analisei golpes, o falso sequestro e golpes da recarga premiada, né? Então, interações... alguém pediu, desculpa. Interações viabilizadas pelo telefone, né? E no doutorado, eu já parti para o gênero escrito carta de ameaça. E aí, eu analisando também estratégias argumentativas nesse gênero, tá? Me preocupando também no doutorado com o que a gente chama de determinação de significado, né? Tem uma ameaça velada. Como é que o linguista, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, como é que o linguista poderia aferir linguisticamente essa diferença, né? Todo mundo, qualquer falante, né, da língua pode olhar para uma ameaça velada e falar, é uma ameaça velada, né? Até o Rei Leão, no desenho do Rei Leão mesmo, tem uma passagem que o Mufasa dá as costas pro Scar, aí o Scar, ao contrário, né? Isso, é isso mesmo, o Scar é o do mal, né? Tá. O Mufasa dá as costas pro Scar e o Scar fala assim, se eu fosse você, não me daria as costas. Aí o Mufasa fala, isso é uma ameaça? Aí o Scar, não, é apenas um aviso, né? Então a literatura mesmo linguística forense tenta mostrar a diferença entre o ato de fala do aviso e da ameaça. Entretanto, eu estou tentando dizer para vocês aqui, e o pessoal que faz semântica comigo ouviu isso, eu falei isso ontem, os falantes naturalmente conseguem interpretar e compreender sua língua, né? Somos falantes de português, compartilhamos o código linguístico, compartilhamos alguns universos, né, sociolinguísticos, então a gente vai entender o que está falando. A diferença é que o linguista consegue atestar cientificamente e explicar, né, por que é que a gente consegue perceber determinados sentidos e excluir outros sentidos, né? Então a gente tem ali o domínio de ferramentas analíticas, né, e teóricas que nos permitem realizar esse tipo de atividade, esse tipo de análise, tá? Então, pronto. Depois eu realizei uma pesquisa de pós-doutorado no PUC-Rio, e aí eu já parti para estudar crimes, como é que chama? Discurso de ódio, tá? Discurso de ódio em comentários no Facebook. No momento, eu faço uma especialização em linguística forense no FRN, né? Tenho até colegas minhas aqui. Eu já fui professor do curso de linguística forense na faculdade Volpe Miele, antigo PBJ, então algumas pessoas podem ter visto cartaz divulgativo, né? Me conhecer de lá também. Tem alguns artigos e capítulos publicados, eu não vou ficar mostrando assim para vocês, né? Também já fiz mesa redonda, palestras, entrevistas, até um podcast no Língua Livre, em que eu e a Debbie Cabral falamos um pouco sobre linguística forense, tá? Então, se vocês procurarem no YouTube, já tem bastante coisa, tá, gente? Tem gente que fala, a linguística forense ainda está começando no Brasil, a linguística não tem nada ainda de linguística forense. Não é verdade, já tem bastante coisa. Não tem tanto quanto em outras áreas, obviamente, né? Entretanto, também a gente não está saindo do nada, tá bom? Temos já uma base já bem estipulada aqui. Eu também já fiz relatórios técnicos, né, como assistente em trabalhos periciais. Eu vou explicar para vocês a diferença entre perito judicial e auxiliar técnico, né? E este é o primeiro curso de extensão que eu estou oferecendo, o primeiro curso de extensão em linguística forense da UF, então nós somos pioneiros, pelo menos nesse aspecto, né? Eu, na verdade, desconheço algum curso de extensão em linguística forense em universidade pública, tá? Mas pode ser simplesmente porque eu não conheço, né? Pode ser simplesmente porque me falta aí alguma lacuna, mas até onde me consta, este é o primeiro. Bom,
E o que é a linguística forense, né? Se vocês foram atraídos para esse curso, é porque vocês já ouviram falar em algum momento sobre essa área, ou pelo menos fizeram algum tipo de analogia, né? Porque quando a gente fala em forense, você sabe que tem a ver com fórum e tem a ver com investigações, né? Quem gosta de seriados, né? CSI, por exemplo, Criminal Minds, etc., apresenta para a gente ali várias áreas de ciências aplicadas ao contexto forense, né? Química forense, balística forense, fonética forense, entomologia forense e por aí vai. No caso, o que a linguística forense propõe é colocar, né, inserir a linguística dentre as ciências da linguagem também, tá bom? Então, a gente pode entender como uma área de interface entre o direito e a linguística. Então, a linguística forense, o próprio nome já indica, né? Ela é multidisciplinar, ela é interdisciplinar, ela é transdisciplinar, a depender da escolha epistemológica que você faça, né? Mas, levando em consideração que você tem sempre de partir do conhecimento linguístico, dos estudos linguísticos, né? Mas procurando uma aplicação ali no terreno jurídico. Essa é a principal natureza aqui da linguística forense, né? Então, pode ser vista como uma aplicação da linguística a questões relacionadas ao fazer jurídico. E é por isso que ela é compreendida por alguns pesquisadores como parte da linguística aplicada também, tá? E aí tem uma citação do Coulter aqui de um texto de 2016, que é originalmente em inglês, mas aí foi publicado em português, inclusive nesse livro aqui, tá? Linguagem e Direito, Caminhos para a Linguística Forense, organizado pela professora Virginia Colares, da Unicap. Então, é um livro, né, que a gente tem publicado em português. Tem que comprar, não é de acesso gratuito, né? Mas se vocês quiserem montar uma biblioteca, alguma coisa do tipo, já podem começar com esse livro. Durante a aula, eu vou mostrando algumas sugestões, tá, de livros para vocês, e no final também vou mostrar livros gratuitos, PDF, que vocês podem baixar já para começar a pesquisar por conta própria, tá? E de acordo com o Coulter, os linguistas forenses são mais frequentemente requisitados para ajudar o judiciário a responder a uma ou a ambas as seguintes questões. O que um dado texto diz e quem é o autor. Isso aqui já apresenta para a gente várias perspectivas, né? O que um dado texto diz pode estar no âmbito da determinação de significado, por exemplo, né? Tem um contrato, aí tem uma determinada palavra ali e está questionando, né? Uma parte diz que significa X, a outra parte diz que significa Y, né? O linguista forense pode fazer uma análise de corpos, por exemplo, para perceber qual é o sentido, né? Qual é o significado mais basilado daquele termo. Ou nem que seja o sentido dicionarizado daquele termo, né? Mas o ideal é perceber qual é o sentido trazido à tona pela maior parte dos falantes, né? Como é que a gente faz isso? Com uma análise corpora, por exemplo. Quem é o autor é o carro-chefe da linguística forense, né? A área chamada atribuição de autoria. Quando eu não tenho certeza sobre a autoria de determinado texto, eu posso fazer um levantamento de pistas linguísticas, né? Estratégias linguísticas discursivas empregadas por aquele autor e comparar com outros textos desse mesmo autor para ter certeza, ou pelo menos um grau de probabilidade, se ele é o autor daquele texto, se ele produziu aquele texto ou não. E aqui a gente fala do autor intelectual do texto, né, gente? Porque alguém pode ser, por exemplo, obrigado a escrever uma carta de suicídio, né? Forjar uma carta de suicídio. Então, a análise puramente escrita, assim como a grafotecnia faz, tem um determinado limite. A teoria, né, a hipótese é que a linguística forense consegue chegar além dessa questão e passar por disfarces, né, porque a gente chega até o sistema linguístico, que, como vocês sabem, é uma questão abstrata, compartilhada entre os falantes, mas também empregada individualmente por cada sujeito que fala aquela língua, né? Cada uma dessas questões serão muito bem lapidadas durante o curso, tá? Fique tranquilo. Então, tomem notas, podem perguntar alguma coisa que vocês não entenderam, mas fiquem certos de que a gente vai sempre voltando nessas questões durante o curso, tá? Se alguém não entendeu alguma coisa, porque eu falo rapidamente também, tá? Pode interromper, fica à vontade. Bom, a linguística forense, né, falando uma outra forma de definir a linguística forense, é esse texto aqui do Souza Silva e do Coulter, né? O Souza Silva é um dos maiores nomes, vou repetir, um dos maiores nomes em língua portuguesa, né? Professor da Universidade de Porto, em Portugal. E o Coulter é um dos principais nomes
de maneira geral, e ele trabalha no Brasil, ele é casado com uma brasileira e trabalha na UFSC. Linguagem e Direito, Caminhos para a Linguística Forense, tá? Da professora Virginia Colares. A professora Virginia Colares também é uma grande representante da abordagem voltada para a análise do discurso, tá? Que é essa primeira abordagem que a gente vai falar aqui agora. A linguística forense ela pode ser definida de uma maneira lato sensu, ou seja, abrangente, ou estrito sensu, né? Mais específica, mais restrita. De maneira lato, ela aborda pesquisa sobre a linguagem e direito. Então, qualquer pesquisa que aborde texto e discurso no âmbito jurídico seria abordado, né, seria abarcado sobre o termo linguística forense. Então, pessoas que analisam textos legais em suas várias nuances, né, gêneros ou argumentos, pessoas que se ocupam da plain language, né, da linguagem, digamos, facilitada para que as pessoas que não são iniciadas no direito possam compreender aquele texto, também é uma preocupação da linguística forense. Pesquisa sobre interação no contexto jurídico, né, por exemplo, que trabalha com tradução forense, aí tanto no âmbito da pesquisa quanto no âmbito da aplicação, né, a pessoa pode ser convidada, convocada para trabalhar como tradutor juramentado, por exemplo, né? Tomada de depoimentos, audiência de conciliação, etc. E, por fim, a linguagem como evidência, a linguagem como prova de um determinado crime, né? Alguns autores, então, consideram qualquer tipo de trabalho voltado para a linguagem no âmbito jurídico como linguística forense. Entretanto, vocês devem conhecer pessoas que fizeram tese de doutorado, escreveram artigos de livros, analisando algum gênero jurídico, por exemplo, mas não se posiciona como linguista forense, né? Porque nem precisa fazer isso. Ele faz análise de determinado gênero jurídico por meio de alguma teoria, análise de discurso, alguma vertente de análise de discurso, linguística de texto, por exemplo, mas não precisa se posicionar como linguista forense, né? Tem pessoas, inclusive, que fazem esse tipo de análise, mas que conhecem linguística forense. Já a linguística forense estrito sensu, né, ela é mais específica. Tem alguns autores que vai considerar apenas essa abordagem como linguística forense, né? Então, tem gente que prefere falar, então, linguagem e direito para esse âmbito maior e linguística forense para esse âmbito mais restrito da linguagem como prova em um processo, tá? Seriam, então, pesquisas em atuação prática que tomam a língua como evidência de um crime, né? Então, por exemplo, uma ameaça, uma injúria, difamação, um assédio, uma tentativa de suborno, uma encomenda, né? Uma encomenda de assassinato, etc. Mandar no grupo o nome do livro por e-mail. Então, pronto. A professora Carmen Rosa Caldas Coulthard, né, esposa do professor Coulthard, tem um textinho muito iniciante, muito introdutório, também recomendo para vocês. Eu não mandei para vocês verem, eu tinha mandado um outro do próprio Coulthard, né, que já é bem abrangente para nossas primeiras aulas. Mas esse texto aqui, o que é linguística forense, também é bastante introdutório para quem ainda não teve contato com a área, tá? Então vocês podem anotar, podem ler. Ela apresenta, então, 3 grandes áreas de atuação do linguista forense, que é baseado nisso que eu acabei de comentar, né? A área chamada linguagem de direito, então, vai se preocupar com a análise do discurso jurídico, relações assimétricas de poder, né? Então, tem gente que olha a tomada de depoimento para ver se a pessoa está tentando, digamos, coagir a outra parte, por exemplo, né? Relações sexistas ali no âmbito jurídico, análise argumentativa, análise de ideologias no âmbito jurídico. Outras pesquisas vão analisar o tecnoleto jurídico, né, discutindo essa questão da acessibilidade a documentos jurídicos por parte do público leigo. A análise de textos, gêneros textuais produzidos no domínio jurídico. Vocês acham tese de doutorado escrevendo boletim de ocorrência, ou uma sentença judicial, ou outros gêneros judiciais, né, do domínio jurídico, então. A interação em contextos forenses, né, serão pesquisas também, com foco na língua oral empregada em tomada de depoimento. Por exemplo, a minha pesquisa de iniciação científica que eu fiz lá na graduação, né? Audiência de conciliação, entrevistas, etc. Eles têm uma preocupação, principalmente com minorias linguísticas, né? Imagina um imigrante, uma pessoa que está pedindo refúgio, né, no país, e aí tem que fazer aquela entrevista. É possível, é preferível que tenha alguém versado em linguística, né, versado em língua estrangeira ali.
para entender para testar se aquela pessoa está efetivamente entendendo aquilo que está sendo dito para ela, né? Às vezes a pessoa está ali, um refugiado de algum país em guerra, vem pedir asilo, né? E aí tem todo um trâmite judicial para permitir ou não asilo. E às vezes a pessoa nem sequer conhece português, entende português, né? Isso também acontece quando o suspeito é algum membro de um povo tradicional, né? Por exemplo, o indígena. Então, que normalmente tem o português como língua 2, né? Como L2. Então, tem de saber, tem de atestar se as pessoas estão compreendendo o que está sendo dito para que o direito seja garantido, né? Pessoas surdas, por exemplo, também que têm a Libras como primeira língua. Testemunhos vulneráveis, crianças, vítimas em processo de violência. Nesse caso, é muito importante salientar que, na verdade, o profissional mais capacitado é o psicólogo, né, que vai fazer todo esse tratamento, todo esse acompanhamento com essas pessoas. Entretanto, o linguista pode vir como auxiliar, tá? Tanto quando uma criança, por exemplo, é vítima de algum tipo de abuso, por exemplo, e aí vai ver como que essa criança está lidando com esse interrogatório, ela está entendendo o que está sendo perguntado, etc. Discurso em contextos prisionais também. Aqui no Brasil eu não conheço muitas pessoas que trabalham, tá, com discurso produzido por pessoas encarceradas, mas no exterior a gente tem alguns relatos. Se alguém conhecer, pode até comentar aqui, que é sempre bom aprender, né? Também intérpretes no tribunal, né? Há pouco tempo, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro lançou uma chamada solicitando pessoas que conhecessem, né, línguas indígenas para se inscreverem no tribunal, porque de vez em quando tem uma tomada de depoimento com algum membro indígena e não tem ninguém ali para traduzir, para interpretar, né, para explicar o que está acontecendo, tanto para a parte que fala só português, quanto para a parte que tem português como língua segunda. Então, perceba que é uma questão bem ampla, né? Entretanto, aqui no nosso curso, eu vou me focar nessa terceira abordagem, que é a linguagem como evidência, né? Eu prefiro falar em materialidade linguística como evidência, porque a linguagem, né, é a capacidade da espécie humana de produzir significado. Eu sei que a gente usa a linguagem de maneira corrente, né, como vários cientistas. Fulano tem uma linguagem difícil, mas linguisticamente falando, né, pelo menos numa abordagem cognitivista e gerativista, a linguagem seria essa abstração, né? Seria a capacidade humana de produzir significado. O que vai servir como evidência é algo empírico. O que é algo empírico? O texto, né? O texto, então, é a língua materializada, seja de um ponto de vista oral, seja escrito. Dentre as diferentes áreas, né, de atuação do linguista forense, temos, e eu vou tentar falar um pouquinho sobre cada uma delas durante o curso, né? Perfilamento linguístico, quando eu não tenho, a gente vai até fazer uma atividade de perfilamento linguístico, quando eu não tenho dados, né, iniciais, não tenho um ponto de partida. Por exemplo, eu recebo uma carta de ameaça, mas eu não tenho outros textos de nenhum suspeito para comparar, né? Eu tenho que, então, lançar mão do perfilamento linguístico. O profile, né, o perfilamento criminal como um todo, é tarefa dos psicólogos e psiquiatras forenses, né? O que ele faz? Eles analisam uma cena de crime, então vários tipos de evidências podem se trazer à tona, para procurar entender características psicológicas e comportamentais desse indivíduo que cometeu aquele crime, né? Eu não estou falando aqui, então, que a gente, enquanto linguista, faz análise comportamental, por exemplo, psicológica. A gente não chega até esse ponto. O que a gente faz é uma análise sociolinguística, né? Então, você poderia, por exemplo, perceber o grau de escolaridade do sujeito, você poderia perceber alguma marca socioletal dele, né? Então, uma questão de idade, de gênero, por exemplo, de nível socioeconômico, uma marca diatópica dele, né? Ou seja, de algum uso de uma variedade linguística geográfica específica. Então, a gente parte sempre do material linguístico e chega só até o material linguístico, né? Daqui a pouco eu vou falar, durante o curso também, um pouco melhor sobre os limites da linguística forense. Atribuição de autoria a textos apócrifos. Agora eu já teria, pelo menos, um material para comparar, né? Eu tenho, sei lá, recebi essa carta de ameaça, eu tenho uma suspeita. Aí eu pego o texto efetivamente escrito por esse sujeito, traço o perfil linguístico dele naquele texto conhecido e cruzo com o perfil linguístico que eu encontrei no material questionado, né, cuja autoria é questionada, para perceber se tem algum tipo, né, de proximidade, para saber se eu consigo dizer se tem chance de ser o mesmo autor daquele texto, né? Marcas registradas também, alguns linguistas são chamados, né? Normalmente, marca registrada acaba abordando muitos outros
pesquisadores, o pessoal do direito mesmo, o pessoal que estava com semiótica, numa abordagem um pouco mais ampla, o pessoal da comunicação social, do design, etc. Mas o linguista também pode contribuir. Identificação de plágio, não só acadêmico, né, também várias outras áreas, no plano artístico, por exemplo. Determinação de significados, já comentei um pouco, quando eu tenho um termo, ou expressão, ou uma frase inteira, cujo significado está sendo questionado, né? Alguém diz, por exemplo, na sua casa você está seguro, mas cuidado quando sair na rua, porque alguma coisa pode te acontecer. O que é esse alguma coisa? Né? Algo bom não é. Mas a pessoa pode dizer, não foi uma ameaça, eu só disse que alguma coisa pode acontecer, pode ser qualquer coisa do mundo, né? Então a gente pode trabalhar nesse aspecto. Cybercrime, né? Obviamente, cada dia que passa tem novos crimes acontecendo, né? Tem novas ferramentas, até porque quando as pessoas passam a tomar mais cuidado com certos golpes, eles deixam de acontecer, ou pelo menos se modificam, né? Ou passam a acontecer cada vez menos. O golpe do falso sequestro, por exemplo, cada vez mais raro. Agora temos vários golpes via WhatsApp, né? E faltam pesquisas no Brasil sobre isso, né? Verificação de locutor, que é mais voltado para a fonética forense, né? Então a gente precisaria de um curso inteiro só para essa abordagem, que é bem mais consolidada. Determinação de origem, caso de refúgio, já comentei. Advertência de produtos, às vezes você pode passar mal ou entrar em contato com um produto que você não poderia, com o qual você não poderia ter contato, porque não estava bem especificado ali na embalagem, né? Então você pode entrar com processo aí judicial. Percebo, portanto, que a gente pode atuar tanto no âmbito criminal quanto no âmbito, né, civil, onde não envolve necessariamente um crime, mas algum problema ali no âmbito civil mesmo, por exemplo, esse caso de advertência de produtos, né? Transcrição de áudio também, às vezes a gente pode ser contratado para fazer essa tarefa de transcrição de áudio quando seja necessário, né? Bom, falando um pouquinho mais, até aqui tá tudo bem? Eu falo muito rápido, já disse para vocês, né? Mas, se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, temos 60 pessoas, gente, então passamos a metade, né? Mas vamos ver se o pessoal me avisa. Qualquer coisa, depois eu vejo na lista de presença e aí eu vou chamando os outros, né? Ou então, se alguém me explicar, né, porque faltou, por exemplo. Então, vamos lá. O que é linguagem como evidência, né? Eu já tinha acabado de colocar isso lá, materialidade linguística como evidência, etc. No âmbito da atribuição de autoria, principalmente, né? O que é que eu vou procurar? De acordo com McMenamy, que é um linguista forense norte-americano da Universidade da Califórnia, ele tem alguns livros acessíveis, inclusive de acesso livre, tá? Ele escreve também em espanhol, então facilita para quem não domina inglês, né? Ele apresenta para a gente mais de 200 marcas linguísticas que podem ser empregadas para aferir a autoria de um determinado texto, tá bom? A gente pode até ver depois, quando eu passar alguma atividade para vocês. Entretanto, selecionei algumas mais salientes, né? A gente vai procurar, então, questões relacionadas ao estilo individual, né? Quem fala vai escrever de que forma, né? A ideia a gente parte do princípio do idioleto, né? O que é o idioleto? O sistema linguístico é compartilhado pelos membros de uma determinada comunidade. Por exemplo, nós somos falantes do português brasileiro. Eu estou falando, vocês estão me entendendo, porque vocês dominam esse código linguístico, né, que a gente convencionou chamar de português brasileiro. Entretanto, mesmo sendo falante da mesma língua, eu uso um português diferente dos seus. Por questão geográfica, eu sou lá do interior de Minas Gerais, por exemplo. Por uma questão social, eu sou, por exemplo, linguista, professor universitário, já li muita coisa sobre linguística, então vou falar diferente do que algum engenheiro, obviamente, né? Questões a gente pode encontrar marcas religiosas, né? Marcas políticas, ideologias políticas, etc., a depender das escolhas lexicais que a pessoa faz. Por exemplo, tem uma conhecida minha que não usa o termo companheiro, porque devela que acaba sendo muito relacionado ao discurso do Lula. Como ela não gosta do Lula, ela fala, eu prefiro então abolir do meu léxico essa palavra. Então, quer dizer que, além da gente receber de maneira natural o léxico, a gente vai recebendo as palavras no curso da vida, a gente também pode fazer determinadas escolhas. Eu uso muito pronto, né? Não sei se vocês já notaram, mas às vezes eu uso pronto como marcador discursivo. Uma característica que eu peguei dos portugueses, né?
do intercâmbio e tudo mais. Então, a vida de cada um é diferente. Você ouve músicas diferentes, assiste vídeos diferentes. Então, o seu léxico vai sendo criado, né? Vai sendo desenvolvido de maneira diferente. Até mesmo questões morfológicas e sintáticas podem ser marcas de estilo, tá bom? Eu vou trazer alguns exemplos para vocês verem como que é o pulo do gato, né? Essas questões mais gramaticais, porque o léxico você pode disfarçar. Se eu sei que eu uso muito pronto, eu poderia produzir um discurso tentando disfarçar aquela questão. Entretanto, marcas sintáticas, morfológicas, né, são muito difíceis de serem suprimidas no discurso corrente, né? E é nessa hora que o linguista Feliz vai lá e pega por meio da língua, né? Até o próprio o nome do livro da Sheila Carey, né, que foi traduzido aqui pela Fabi Lima, pegos pela língua, né? O próprio nome já fala que é justamente como se fosse a pista linguística que permite que o linguista perceba que há um sujeito. Esse livro também está à venda, né? E eu coloquei no final do slide para divulgar. Aproveitando que eu parei de fazer divulgação, tem um livro novo também, tá? Quando o Cristo está no uso da língua, da minha amiga professora Jordana Lenhart. Vocês devem ver ela também, alguma palestra com a gente, tudo. Então, deixo de recomendação para vocês aqui também, tá? Então, estrutura morfossintática, que eu acabei de comentar, frequência lexical, a gente vai, por meio de softwares, né? A gente consegue perceber palavras mais usadas e palavras menos usadas, né? A escolha lexical, que eu acabei de comentar mesmo, escolha mais ou menos consciente. Desvios gramaticais e ortográficos, né? Esse desvio gramatical no sentido levando em consideração a norma linguística. Se a pessoa usa uma pontuação diferente, a pontuação está ali no último quesito, né? Se a pessoa usa pontuação diferente, se a pessoa usa uma acentuação diferente, ou uma grafia de uma palavra que troca sempre o S pelo C cedilha em determinado contexto, é difícil, se ela aprendeu daquele jeito, modificar, a não ser que ele esteja prestando muita atenção, policiando, né, a escrita do seu texto, tá bom? E o método, então, principalmente na comparação do texto questionado e texto do suspeito quando eu tenho acesso a esses textos, né? O ideal é que, quanto mais textos, quanto mais inventário eu tiver para analisar, mais características eu vou ter. Entretanto, nas análises periciais mesmo, fica muito difícil conseguir ter acesso, né, a muitos textos. Tem até pesquisa, então, que tenta mostrar para a gente, né, o mínimo de análise de evidência textual que eu preciso ter. O Nini, André Nini, também americano, fala um pouco sobre isso. E aí vem a pergunta, né, que inclusive algumas pessoas do direito fazem para a gente. Se o jurista trabalha com texto, porque os advogados lê muito, escreve muito, a vida deles é baseada em texto também, o trabalho é baseado em texto, né? Tem até uma disciplina inteira voltada para a interpretação jurídica, que é a hermenêutica jurídica, né? Se eles trabalham tanto com interpretação, com produção textual, para que serve o linguista forense, né? E aí vem a explicação. A linguística, né, em geral, é a ciência que se preocupa em compreender o funcionamento da linguagem e descrever e analisar as línguas naturais. O linguista é o profissional capacitado, portanto, a analisar um texto por meio de um aparato teórico e metodológico cientificamente apropriado, ou vários aparatos, né, teóricos, a depender da abordagem, a depender daquele material, né, que você está analisando. Por quê? Não basta interpretar o texto, a gente não está fazendo um trabalho de interpretação textual, a gente está fazendo um trabalho de análise linguística, né? Então a gente tem que explicar o que possibilita essa interpretação, né? Então, trazendo questões linguísticas diversas que nos deem fundamento para fazer aquela observação, né? Para o Robert Leonard, que é um linguista forense também norte-americano, de Nova York, acho que é da Universidade de Nova York, tem várias palestras no YouTube, vocês podem procurar. Não se trata apenas de usar a língua eu estou falando de uso, né? Mas compreender e explicar, principalmente, o seu funcionamento, né? Então, tarefa aí que cabe ao linguista como profissional da linguagem. E aí a gente traz a consideração, né? O que não é linguística forense? Tem muitas pessoas que me procuram para fazer algumas tarefas ou interessados em fazer algumas pesquisas, por exemplo, analisar mentira, detectar mentira. Ah, pessoal, tem como detectar mentira? Eu vi uma área da linguística forense aí que detecta mentira. Balela, tá? Não caiam nesses contos, tomem muito cuidado.
qual é o profissional, procure, pesquise, não tem problema, gente. A pessoa está falando ali que dá para fazer quase mágica, então vá lá procurar, ver se aquela pessoa é realmente linguista de formação, ver se aquela pessoa, se ela não está querendo só te vender um curso, te vender um livro, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Por conta desse monte de abordagem, você sabe que pseudociência tem em todas as ciências, né? Na linguística não é diferente. Por conta dessas abordagens, o McMenamy e a Carrot se viram na necessidade de explicar nos seus próprios livros, né, os limites aí da linguística forense, né? Nesse livro do McMenamy fala, a linguística forense não é psicologia, né? Podemos trabalhar em parceria com psicólogos, mas não traçar perfis psicológicos. Então, eu já vi uma análise de uma carta de um suicida, em que o linguista procurava apresentar as razões psicológicas, né? Por exemplo, medo, fobia, que estava por trás daquela carta. Gente, a não ser que a pessoa seja formada em psicologia também, né? Aí vai estar legitimado, mas tem que tomar muito cuidado, né? A linguística forense também não é informática. A gente trabalha com ferramentas computacionais, mas a análise é feita pelo linguista, né? Então, mesmo que eu possa usar um software de detecção de fraude, que tem vários no mercado, muitos gratuitos e bons, inclusive, né? Excelentes. Não adianta análise puramente computadorizada, né? O linguista forense, o humano, tem que vir tecer considerações sobre aquelas análises, né? E a Carrot também fala, esse daqui é um decálogo, acho que foi a Fabi que traduziu também, não foi, Fabi? Decálogo? E está disponibilizado online, tá? Vocês podem procurar, está disponibilizado gratuitamente. É um decálogo para solicitar uma perícia linguística. Está escrito aqui mesmo o nome dela. E aí ela fala, a linguística forense não é análise de escrita ou assinaturas. Tem gente que acha que o que a gente vai fazer é olhar se a UT está cortado para esse lado aqui, então as pessoas canhota, por exemplo. Né? Não é isso que a gente faz. Essa é uma análise grafoscópica. Nada impede que o perito em linguística forense também faça um curso de perícia em grafoscopia, que não é um curso superior no Brasil, é um curso um curso técnico, não é técnico, não é um curso extra que você faz. Mas tem que saber que você está trazendo a grafoscopia para auxiliar, não são a mesma análise, tá? Continuando. Bom, eu senti a necessidade, então, já que eu acabei de comentar sobre esse caso, né, de chamar atenção para esse problema, né? Há alguns cursos e profissionais do mercado oferecendo acesso rápido e fácil a uma formação em linguística forense devido ao caráter inédito da área. Então, tudo que é novidade chama atenção, né? Então, isso não acontece só com a linguística forense, né? Isso acontece com várias áreas das ciências forenses. Você vê no Instagram, no TikTok, muito apelo mercadológico para algumas áreas que prometem 3, 4 meses você sair realizando laudos, e não é assim que acontece na vida real, tá, gente? Então, como eu sou professor, tenho a obrigação de dizer a verdade para vocês, né? A linguística forense depende de um amplo e profundo conhecimento. Alguém pediu para entrar. Da própria linguística, o que demanda uma formação duradoura e séria na área, né? Eu digo para vocês que o Roger Shay, que é um famoso linguista norte-americano, ele é bem mais radical do que eu. Ele diz que para ser linguista forense tem que ter, preferencialmente, um doutorado. Então, só para vocês verem como que a questão é séria. Você está lidando com a vida de alguém, né? Você está lidando ali com a pessoa pode ser condenada, por exemplo, né? O profissional apto a realizar uma análise pericial em linguística forense é, portanto, graduado e preferencialmente pós-graduado em letras, linguística e áreas afim. Essa é uma opinião que a gente defende. Muitas pessoas discordam, mas, bom, os profissionais de linguística forense, né, são bastante taxativos nesse aspecto. Se é linguística, tem que ser um linguista. Né? Ninguém faz uma análise em genética forense sem ser geneticista, ninguém faz uma análise em química forense sem ser químico. Né? Então, essa é uma questão a se considerar. Eu sei, na verdade, eu não sou inocente, né? Que no âmbito criminal, como a gente ainda não é abarcado pela perícia criminal no âmbito federal e estadual, da Polícia Civil, por exemplo, muitas pessoas que já estão lotadas lá dentro acabam demandando questões da linguística forense, então fazem cursos, por exemplo, né? Isso é importante porque eles são concursados, chega para eles a demanda, eles têm de fazer a demanda, né? Então, eu prefiro que eles procurem um curso e façam eles mesmos do que não fazer, né? E aí pode deixar uma evidência linguística passar. A gente vê muito em jornal, por exemplo, né? Aquele caso do maníaco de Goiânia, por exemplo, acharam várias cartas, né, dele e deixaram lá esquecida porque
a análise grafotécnica não mostrou muita coisa. Mas podia ter feito análise linguística, né? Mas eles não conheciam e por aí vai. E aí, gente, o Souza Silva, Kodra, fala desse jeito pra gente, ó, para você ver como que eles são bem taxativos, ó. Para ser um bom linguista forense, primeiro é necessário ser, sim, um excelente linguista. Então, você tem que ser linguista para ser linguista forense. Contrariamente a relatos recentes, afirmando, ele está falando lá de Portugal, hein? Contrariamente a relatos recentes, afirmando que a prática da atividade de linguista forense é uma boa fonte de rendimento, é muito difícil sobreviver desempenhando exclusivamente o trabalho de linguista forense. Principalmente porque a gente está começando ainda no Brasil, né? Tem gente que me pergunta quanto ganha, fico muito empolgado, né? Quanto que ganha um laudo policial em linguística forense? E acha que vai sair fazer um por semana. Não é assim que acontece, né? A gente é mal conhecido no mercado ainda, tem algumas pessoas realizando o trabalho, tá? Mas ainda é muito pouco, porque a demanda é muito pouco. O que a gente precisa? Esse tipo de curso, como o que eu estou oferecendo aqui agora, é importante para quê? Mais pessoas conheçam a área, pesquisem sobre a área, divulguem a área e principalmente que os operadores do direito descubram sobre a área, né? Eu fui nomeado, eu fui intimado, né, para apresentar honorários, uma proposta de honorários de uma perícia judicial, quando eu morava no estado de São Paulo ainda, e a juíza apresentou, né, vários argumentos para me nomear. E uma das partes, que era um professor de português, impugnou a minha nomeação. Ele falou, não, mas ele é professor de português, como assim? Ele vai fazer uma análise. E era um professor de português que não conhecia a linguística forense, só para vocês terem uma ideia, de quão importante é fazer com que as pessoas conheçam a área, né? Principalmente no âmbito jurídico, então. Bom, agora eu vou trazer um exemplo de um caso real, porque com certeza muitos de vocês já ouviram falar, né? E é bastante emblemático na área. Às vezes eu ouço pessoas dizendo que foi o primeiro caso em linguística forense, mas não foi o primeiro caso em linguística forense, tá? Foi o primeiro caso, de acordo com a Sheila Carroll, que uma evidência linguística permitiu um mandado de busca nos Estados Unidos. Mas não foi o primeiro caso em si a ter a presença de um linguista forense, né? Isso aconteceu na década de 60, lá na Inglaterra. Na próxima semana eu vou falar um pouquinho sobre o histórico da linguística forense, vou apontar para vocês esse caso, né? Mas o Unabomber é o que mais ficou famoso, né? Tem um seriado na Netflix chamado Unabomber, tem uma coisa antes, não estou lembrando agora, mas tem lá no final, eu coloco para vocês a referência, para vocês procurarem depois, quem tiver interesse. Mas pronto, né? Realmente foi um caso real e que teve a participação... Isso, o Wagner comentou aqui, o Manhunt e Unabomber. Teve a participação de uma linguista, tá? Da Universidade da Georgetown University, e quem começou o caso foi um perfilador criminal, né? O James Fitzgerald. Ele é linguista forense hoje em dia, mas até então ele era psicólogo. Ele é psicólogo de formação, e os psicólogos trabalham na área de perfilamento. Ele era um perfilador do FBI, tá? É chamado de Criminal Profiling na literatura em língua inglesa. Então ele foi convocado para trabalhar no caso do Unabomber, né? Que entre 1978 e 1996 enviou 16 artefatos explosivos, né, a representantes de empresas de aviação ou universidades. É por isso que chama Unabomber, né? Una de universidade, bomba, Un de universidade, A de aviação e Bomber da bomba que enviaram. Nesse processo tiveram 3 mortos e 23 feridos, né? O FBI teve dificuldades em traçar o perfil do suspeito, já chamado de Unabomber pela mídia. Então esse nome Unabomber foi dado pela mídia, né? Um terrorista é chamado de terrorista doméstico, né? Porque ele é americano. E aí, o que aconteceu? Ele era um moço de bastante escolaridade, tinha doutorado em matemática, estava cansado da sociedade, resolveu se afastar da sociedade, né? E ele produziu um manifesto chamado A Sociedade Industrial e Seu Futuro. Vocês conseguem encontrar esse texto na íntegra online, tá? Inclusive, eu vi esses dias, eu achei um TCC de uma aluna, esqueci, acho que da Universidade de Brasília. Ela analisa, ela compara o manifesto do Unabomber com outros escritos que ela encontrou disponibilizados online, e aí ela chega à conclusão de que esses outros escritos também eram escritos pelo próprio Ted Kaczynski, né, que é o nome original dele, que é o nome real dele. Eu achei bem interessante, porque eu não conhecia. Às vezes a gente acha um trabalho de linguística forense solto por aí, solto sim, né, a gente vai procurando no Google, como é que chama? No Google acadêmico e acaba encontrando
muita coisa. Ou seja, tem pessoas trabalhando com linguística forense. Isso é muito interessante. O que aconteceu, então? Os familiares dele leram o manifesto, né? Ele exigiu que fosse publicado no jornal, e aí eles reconheceram um padrão linguístico do Ted Kaczynski, né? E aí, depois, fazendo essa análise que o Fitzgerald chamou, outras pessoas para ajudar, inclusive essa linguística, Natalie Killian, o sobrenome dela é muito difícil, Natalie, né? Inclusive, tem uma personagem baseada nela. E ela ajudou ele a perceber alguns outros padrões. Por exemplo, formatação e composição do texto que demonstrava um nível acadêmico alto, palavras preconceituosas que demonstravam certa idade ou certa formação ideológica do sujeito, etc. Vou mostrar alguns exemplos para vocês. Né? O que chamou a atenção dos familiares dele, em primeiro lugar, foi uma questão fraseológica. O que é fraseologia? Né? É uma área dos estudos linguísticos que estuda frases feitas, né? Por exemplo, ditados populares, né? E é justamente um ditado popular. Ele usou essa construção, né? Marcado amarelo. Você não pode comer o seu bolo e ter ele também. Ou seja, você não pode ter duas coisas ao mesmo tempo. Só que o mais normal, falado pelos americanos atuais, né? Ou seja, no recorte sincrônico, modifica, né, os dois itens aí. Você não pode ter o seu bolo, né? Ou seja, uma ordem sintática alterando. Você não pode ter o seu bolo. Alguém quer falar algo? Estava querendo, né? Eu tinha. Oi. Tava no fone, mano. Tá, desliguei aqui. Você não pode ter o seu bolo e comer ele também. Que é uma construção mais antiga. É legítimo, tá? Ele não inventou, digamos assim. Essa construção que ele usou é mais antiga, então ele deve ter deve ter aprendido com idoso, por exemplo. Né? Mas ele usava essa expressão, e aí os familiares perceberam, né, que poderia ser ele e acabou chamando a polícia, entrando em contato com o pessoal, etc. Né? Depois que eles conseguiram fazer uma busca apreensão e pegaram novos materiais do TED, eles encontraram algumas outras evidências, né? A Daiane Almeida, que é a professora da Unicamp, ela fez a tese dela sobre atribuição de autoria, mobilizando questões da semiótica francesa. Foi muito interessante, se alguém quiser ler depois. E aí ela cita, no capítulo de 2020, alguns itens lexicais que o Fitzgerald conseguiu encontrar. Uso de broad, que é largo, e chique, para se referir a mulheres, por exemplo, então termos bem sexistas, e negro, para se referir a pessoas negras. E o termo negro, em inglês americano, é muito pejorativo para se referir a pessoas negras, né? E isso acabou denotando, né, uma determinada faixa etária e até mesmo posição ideológica, né, preconceituosa do suspeito. E aí já sabia, é um sujeito branco, é homem, determinada idade, etc. Ele usa sempre linguagem formal, né, padrão do inglês americano, com pouquíssimos desvios da norma culta, inclusive algumas palavras eram parecidas eram grafadas no inglês britânico, né, porque ele aprendeu a ler, ele se desenvolveu muito lendo um jornal, parece que, se não me engano, um jornal britânico. Pronto, escrevi aqui na letra C, grafia britânica de algumas palavras, ou seja, tudo isso vai servindo para a gente pensar, para a gente fazer um perfilamento do sujeito linguístico, né, por meio de itens linguísticos, então. E ele também usava palavras de frequência muito baixa, né, correligionário, né, anomia, que falta de padrão ético e moral, quimérico, que é fantasioso, etc. Então, essas escolhas lexicais pouco usuais também acabam nos permitindo perceber se é um sujeito ou não, porque se comparar nos outros textos dele e perceber esse uso, né, imagina em qual texto alguém vai usar quimérico, né, junto com o correligionário. Se aparecer esses padrões em outros textos, tem grande chance de ter sido usado por ele. Percebo, então, que não é apenas um elemento, né, que vai permitir a condenação de alguém ou a liberação de alguém, por exemplo, né? Quanto mais dados linguísticos você analisar, melhor. Então, tem que analisar o nível sintático, o nível morfológico, o nível semântico, trazer à tona questão de variação linguística, formatação textual, etc. Quanto mais evidência você tiver, mais consolidada é a sua conclusão e o seu argumento, né?
Então, de acordo com a Carol, né, foi a primeira vez que provas linguísticas foram usadas para conseguir uma ordem de busca, e ela comenta, né, uma coisa bem interessante, que no manifesto dele, ele reclama sobre, por exemplo, a universidade, que a universidade faz muita coisa inútil, faz muita gente inútil, por exemplo, não produz coisas que auxiliam a sociedade. Ele é matemático, bem pragmático, né? Mas, dentre as áreas em que ele fala que não contribui socialmente, ele citou a linguística, né? Olha que ironia. Ele fala que a linguística não contribui socialmente e ele foi pego por uma análise linguística, né? Então, eu até coloquei aqui que ironia, porque a Sheila Carey fala isso no livro dela, eu achei bastante interessante. Bom, vou deixar aqui para algumas recomendações para vocês, tá? Temos uma mesa redonda que a gente realizou durante a pandemia, né? Quando estava começando ali aquela questão de eventos online e tudo mais, uma mesa redonda chamada Linguística Forense, Possibilidade de Estudo e Aplicação, em que eu convidei o professor Rui Souza Silva, a professora Virgínia e a professora Jael, que trabalha com direito linguístico, tá? Então, só ali vocês vão ver várias abordagens diferentes. E o mediador, o professor Sandro Marengo, da Universidade Federal de Sergipe, que trabalha a linguística forense de uma perspectiva filológica, né? Ou seja, ele analisa crimes cometidos, crimes cometidos no Brasil, parece que é no Brasil colonial, se não me engano, bem antigo, assim, bem interessante. Aqui embaixo, o livro da Sheila eu já mencionei para vocês, né? Está disponível para compra. Aqui em cima, esse vermelho, é a revista Language and Law, né? Linguagem e Direito, que é organizada pelo professor Rui Souza Silva e Malcolm Kutra, e tem vários artigos, tanto em inglês quanto em português, a revista bilíngue, e aí de fácil acesso, tá? Basta jogar no Google, vocês têm acesso a vários textos. Inclusive... Oi? Oi, só te perguntar, o professor que trabalha com essa análise filológica, qual é o nome dele mesmo? Só porque eu não peguei. É Sandro Marengo, vou escrever no chat. Ótimo, era só isso mesmo, que assim eu já tenho aqui escrito. Beleza, obrigada. Bacana, você gosta de filologia? É que, olha só, eu acabei até estudando letras na Espanha, então eu acabei estudando filologia portuguesa, que é diferente, né, a abordagem, não é bem letras, né? É verdade. Então, e como eu até vi aí, né, a Fabiana, né, a tradutora da Sheila, eu tenho aqui também, eu tenho espanhol e vou adquirir também para comparar os dois também, sabe? E muito legal, assim, é porque eu já sou tradutora, né? Eu já sou tradutora. Então, depois eu converso mais sobre também a tradução forense mesmo, que você falou, não a interpretação, né? Tem uma amiga da Fabiana que fez a tese com tradução forense. Depois a gente me manda um e-mail e a gente passa isso. Para pegar esses contatos. Valeu, genial. Obrigada. Perfeito. É a Marina o nome dela. Então, pronto, né? Tem essa revista aqui, que é de acesso livre, né? E é o destaque que ela é em português também, né? Tem até o número de 2020, ele foi muito interessante, porque eles convidaram vários linguistas forenses famosos para contar como que eles começaram a sua atividade prática em linguística forense. Lá você aprende muita coisa, né? Com esses nomes aí, esses grandes nomes internacionais. Aqui embaixo eu separei 3 e-books que foram publicizados por colegas meus, né? E estão de livre acesso, tá? Se você jogar no Google, você consegue achar. Esse Perspectivas da Linguística Forense foi organizado pela Daiane, pelo Rui e pelo Couto, que eu já comentei aqui, né? Saiu pela editora da Unicamp. Tem vários textos excelentes ali, inclusive o do Fiorin. Vocês devem conhecer o Fiorin, a Diana Barros. Eles fizeram uma tarefa de atribuição de autoria e relatam sobre ela aqui nesse e-book, né? Esse do meio, Linguística Forense, Reflexões e Debate, é do grupo de pesquisa em Linguística Forense da Unicentro, lá no Paraná, grupo do qual eu também faço parte. A líder do grupo é a professora Caroline Hengemeyer, né? Ela é uma das organizadoras desse livro aqui. Ela fez a tese com o professor Kuterman, trabalhando com advertências em rótulo de cigarro. Quem achar interessante essa área também já tem um nome para procurar. Este outro livro aqui foi organizado pelo Bruno Deusdará, pela Mônica Zariti, Prática de Análise Linguística Forense, e tem um capítulo meu em que eu analiso o texto do PCC. Acho que é só do PCC, PCC Comando Vermelho, alguma coisa. PCC eu tenho certeza que está ali. Então, esses 3, então, estão em licença aberta, tá? Vocês podem procurar no Google e já tem muita coisa para vocês lerem e iniciar a pesquisa de vocês, iniciar a introdução de vocês aí, tá? Então, é importante vocês também procurarem.
Recomendações de redes sociais, né? A página no Instagram Linguística Forense, onde a Fabi apresenta vários eventos, publicações, cursos, por exemplo, e a página no Facebook Linguística Forense Brasil, em que a Jordana também faz esse mesmo tipo de trabalho, tá? Recomendações em redes sociais, temos o Unabomber, que eu já apresentei, muita gente já viu, está na Netflix. E na série Criminal Minds, a partir da 8ª temporada, eles recebem uma linguista forense, né, a Alex Blake, que é baseada na Natalie Skinner, eu sempre me confundo com o sobrenome dela, na Natalie, que ajudou lá no caso do Unabomber, né? No episódio 1 da 8ª temporada, ele já envolve a linguística forense, é muito interessante, mas, né, também tem que tomar cuidado, porque tem uma coisa que o Rui chama de efeito CSI, né? As pessoas vê o seriado e acham que é mágico, acho que dá, não só na linguística forense, né, em qualquer área. A pessoa acha um inseto lá e já automaticamente sabe quantos dias aquele corpo está putrefato. A gente sabe que na vida real é um pouco mais difícil do que isso. A mesma coisa com linguística forense. Essa Alex sabe tudo de todas as línguas do mundo, né? Então tome cuidado, porque é aquela ideia, né, convencionalizada de linguista como poliglota e tudo mais, mas, pelo menos, serve para popularizar a linguística e a linguística forense, tá? Então, é bom para a gente ver, sempre tomando cuidado com o fato de ser ficção. Bom, aqui tem as referências, né, que eu usei na aula de hoje, e para a apresentação aqui, estamos finalizando, olha, consegui finalizar com a hora certinho, né? Eu tinha feito planejamento, até corri um pouco quando eu vejo que vai passar do horário, porque eu não conversei com vocês sobre a possibilidade de passar um pouco, né? Mas terminei 7 horas, quem precisar sair pode sair, e quem... Renata, eu vou fazer o seguinte, eu recebo, tem a lista de chamada, mas eu recebo pelo Google depois os participantes, tá? E aí eu mesmo vou anotar, porque se eu for pedir para... Se eu for fazer chamada, eu pedir para vocês preencherem algo, vai dificultar. Depois eu tenho tempo, aí eu mesmo vou passando lá os participantes, tá? Então tá, gente. Quem precisar sair tá liberado. Quem quiser ficar para falar alguma coisa, para perguntar algo, pode ficar, tá bom? Vou parar aqui de compartilhar. Elton, vou sair porque eu tenho aula agora à noite, senão eu ficava mais um pouquinho. Tá bom. Boa aula. Tá ok?